Vocês estão vendo aí, né? Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser sobre o sistema circulatório, né? As principais artérias aí que compõem o sistema circulatório. Tudo bem? Então, quando a gente pensa no sistema circulatório, a gente tem que lembrar, né, o início, né, aquela revisãozinha que a gente teve, né, que vocês podem encontrar lá no YouTube, né, do coração, tá? Vale lembrar que o sistema circulatório, ele é um sistema fechado, tá? Portanto, não há uma comunicação externa com com meio externo. O sistema circulatório, ele vai ser formado, né, por artérias, veias, vasos linfáticos, coração e alguns outros órgãos que compõem, como, por exemplo, né, o baço, né, como, por exemplo, a medula óssea, né, que são estruturas que vão estar compondo também o nosso sistema circulatório. As artérias, né, como a gente já viu naquela aula, elas são definidas por terem uma direção centrífuga ao coração. Ao passo que as veias, elas têm uma direção centrípeta ao coração, tá? Então, artéria é centrífuga e veia é centrípeta. Tanto a artéria quanto as veias, elas são formadas por túnicas, como vocês já viram, né, que são aquele princípio de construção corpórea chamada de estratigrafia, né, por estratos, por camadas, né? Então, dessa forma, tanto a artéria quanto a veia possuem 3 camadas, né? A camada mais interna é chamada de camada íntima. A camada do meio, vamos dizer assim, ela é chamada de camada externa, tá? Camada íntima e camada externa. E a camada mais externa de todas, né, que seria a terceira camada, vai ser a camada adventícia, tá? Que vai ser a camada mais externa, que vai estar por fora. Então a gente tem essas 3 camadas, né? Do que é composta cada uma dessas camadas, né? A camada mais externa, a adventícia, ela é composta principalmente por fibras elásticas, né, que vocês vão ver lá na histologia. Tá? É um tipo de tecido que faz parte do tecido elástico. A segunda camada, né, é a camada formada principalmente por músculo liso, né? Se recordem que a gente vai ter 3 tipos de músculos no nosso corpo, né? Músculo estriado esquelético, músculo estriado cardíaco e músculo liso. Sendo que essa camada média, né, vai ser formada pela musculatura lisa. Assim como músculos dos órgãos, né, que são músculos lisos, são definidos por músculos que não possuem a capacidade voluntária, são músculos involuntários. E a camada mais interna, ela é denominada de camada interna, claro, né? E ela é formada principalmente por endotélio, tá? Que também são células endoteliais, né? Que vão estar formando essa camada bem fininha. A principal diferença, ou uma das principais diferenças entre a artéria e a veia, se dá nessa camada média, tá? A artéria, ela possui nessa camada média, né, uma musculatura com maior presença de musculatura do que nas veias, tá? Então, por isso que as artérias pulsam, né? E por isso que as veias não pulsam, porque ela acaba tendo esse poder de fazer contratibilidade, a contração, tá? Que é bem importante, né, em virtude para levar o sangue em direção às nossas extremidades, tá? Então, as artérias, elas possuem na sua musculatura média, né, na sua túnica média, na sua camada médica, na sua camada média,
na sua túnica média, uma maior quantidade de músculo liso quando comparado com as veias. As artérias, né, elas também podem ser diferentes, podem ser classificadas de 3 tipos. Artérias elásticas, artérias musculares e artérias endoteliais, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, as artérias, que são as artérias elásticas, são as artérias que estão mais próximas à base do coração, né? O coração tem aquele formato triangular, com a base superior e o ápice inferior, e as artérias que estão próximas, né? O tronco encefálico, né? A aorta, né? A subclávia, são artérias denominadas de artérias elásticas. Todas as outras artérias do nosso corpo, né, elas são denominadas de artérias musculares. A partir do momento em que essas artérias diminuem muito de calibre, né, vão formando as arteríolas, né, até fazer a região, né, os sinusoides, né, que é onde vai ocorrer a troca gasosa, né, elas vão diminuindo como se fosse um cano, elas vão diminuindo de calibre, né, e aí conforme vai diminuindo, vai tendo uma menor quantidade de musculatura lisa e também de fibra elástica, e aí essa artéria ela começa a ser denominada de artérias com principalmente células endoteliais e dessa forma chamadas de túnica endotelial e essa artéria, por sua vez, também chamada de endotelial. Tudo bem? Então, ela é classificada nessas 3 formas: elástica, muscular e endotelial. Outra característica das artérias é que elas estão mais profundas quando relacionadas com as veias, tá? As veias, elas podem ser classificadas como superficiais e profundas. A gente vai estar vendo isso na próxima aula. As artérias não, tá? As artérias sempre elas são profundas. O que quer dizer? Que as artérias, elas estão abaixo, né, da fáscia muscular. Que a fáscia muscular é o que a gente já comentou, né, só para a gente revisar, é o que está envolvendo a musculatura. Tá? Todas as artérias, né, ou a grande maioria das artérias, elas estão aí profundas, ou seja, abaixo da fáscia muscular. Isso é bem muito importante, né, para a proteção. Tá? Um exemplo clássico disso é quando a gente vai doar sangue ou fazer um exame de sangue, por exemplo, agora, né? Fazer o teste de sorologia para o Covid-19, você tem que tirar um tubo de sangue, né? Então, tem que colocar uma injeção e normalmente, normalmente não, sempre, né, é retirado da veia e nunca da artéria, porque a artéria, ela estaria soltando um jato, porque ela tem uma pressão, tá? Ao passo que as veias não. Tá? As veias têm uma pressão muito menor do que a artéria, né, e elas não estariam dando esse jato. Normalmente, quando se tem um corte numa artéria, né, e esse corte se dá em uma artéria de maior calibre, por exemplo, a artéria femoral, a artéria braquial, né, ocorre uma grande perca de sangue, né, uma grande hemorragia, né, e isso pode levar ao óbito, tá? A artéria mesentérica superior, por exemplo, que foi o caso daquela facada que deram no Bolsonaro, foi próximo da artéria mesentérica superior. Se tivesse pego na artéria mesentérica superior, provavelmente ele não teria sobrevivido. Tá? Então, as artérias elas possuem essa capacidade de ter um fluxo muito grande de sangue. Tá? E não é um fluxo muito grande de sangue, mas de expulsar, de jorrar sangue mesmo, né? Em virtude da sua pressão. As veias, elas são mais profundas. O sangue, né? Ele tem um retorno através de alguns fatores que vão estar ajudando, né? Com que ele volte lá para o átrio direito.
Então, isso são algumas das diferenças que tem entre artéria e veia. Lá na região dos sinusoides, né, porque a gente vai ter a aorta, aí depois a gente vai ter os conjuntos de artérias. As artérias elas vão se bifurcando para formar as arteríolas, né? E aí as arteríolas se bifurcam para formar os capilares, né? Esses capilares vão ser arteriais, depois fica capilares venosos, depois vênula, depois veia, e aí termina formando a veia cava superior e a veia cava inferior, chegando ao coração. Tá? Se alguém tiver dúvida, por favor, ou chama, ou levanta o dedo, ou fala, tá bom? Porque eu tô sem o chat aqui, tá? Como a imagem está sendo transmitida, eu não consigo ver o chat. Ou, senão, no final da aula, a gente tira a dúvida, sai na dúvida. Então, esse é, teoricamente, aí o caminho que a gente vai ter da nosso todo o composto circulatório, tá? Aorta, artérias, arteríolas, aí capilares. Aí esses capilares podem ser no formato de sinusoides, que são capilares em formato de S, né? Aí esses capilares vão ter os capilares arteriais. A continuação dos capilares arteriais vão ser os capilares venosos. Depois a gente vai ter as vênulas, veias, e aí termina como veia cava superior e veia cava inferior, chegando lá no átrio direito. Tá? E lembrando que a aorta vai estar saindo do ventrículo esquerdo, e isso aí compõe o que a gente chama de grande circulação. E o que a gente vai ver hoje? Né? Hoje a gente vai ver o nome e a localização dessas artérias, essas principais artérias. Tá? Então, nessa imagem aqui do lado direito, aqui, a gente observa a imagem radiografia do arco da aorta, né? Então, aqui a gente tem um arco da aorta, lembrando que o arco da aorta é a continuação da aorta ascendente, né? E a aorta ascendente, ela se origina lá no ventrículo esquerdo, né? Então, lá aqui do ventrículo esquerdo vai estar saindo a aorta ascendente, arco da aorta e a aorta descendente, tá? A aorta descendente. A aorta descendente, ela vai passar por essa musculatura que está aqui, ó, que se chama diafragma, tá? Então, ela vai ser subdividida em duas partes, né? A parte torácica, que vai ser desde o arco da aorta até o músculo do diafragma. E do músculo do diafragma, ela vem descendo pelo abdômen e vai se bifurcar, ó, em artéria ilíaca esquerda e artéria ilíaca comum direita. Tá? Então, a aorta nessa região aqui, ela é chamada de abdominal. Parte abdominal da aorta. Tudo bem? Então, a aorta ascendente, arco da aorta descendente, parte torácica, e aqui a parte abdominal. A parte abdominal da aorta, ela vai se bifurcar nas artérias ilíacas comum direita e esquerda entre L4 e L5, tudo bem? Entre L4 e L5. Bom, quais são os primeiros ramos que a gente vai ter lá da aorta ascendente? Então, aqui está a aorta ascendente. Os primeiros ramos vão ser justamente as artérias coronárias, que a gente, inclusive, já até estudou. A gente vai ter a artéria coronária direita, que está aqui, ó, artéria coronária direita, e desse lado pequenininha, a artéria coronária esquerda, sendo que a artéria coronária esquerda depois vai se bifurcar, em artéria interventricular anterior e artéria circunflexa, que está dando a volta aqui ao redor do ventrículo aqui. Tá? Então, a gente vai ter essas duas artérias. Aí a gente vai ter toda aquela irrigação que eu já falei para vocês, novamente, Então, aqui está a aorta ascendente,
né? Aqui a gente está observando a artéria coronária esquerda, dando o ramo interventricular anterior, que está na frente aqui, e aqui pelo lado aqui a gente vai ter o ramo circunflexo. O ramo circunflexo vai dar a volta, vir para esse lado, e ele vai terminar dando essa artéria aqui, que vai ser o ramo interventricular posterior. O ramo interventricular posterior. E aqui a artéria interventricular, a artéria coronária direita, né, ela dá a volta pelo lado direito, como vocês podem ver, e vai estar terminando aqui, né, nesse último ramo aqui, que vai ser o ramo marginal. Gente, desculpa. Calma aí, volta que eu falei errado aqui, ó. A artéria coronária esquerda, ela vai dar o ramo, vai dar esse ramo aqui, que vai ser o ramo circunflexo, e o ramo interventricular anterior, tá? E a artéria coronária direita, ela vai dar a volta no coração e vai dar esse ramo aqui, que vai ser o ramo interventricular posterior, tudo bem? Ramo interventricular posterior, tá? Então, o ramo interventricular anterior é da artéria coronária esquerda e o ramo interventricular posterior é da coronária direita, né, na sua face diafragmática, que é essa face que a gente está observando aqui. Essa face aqui se chama face esternocostal. Então, isso tudo a gente já viu, só revisando novamente, né? Ó, aqui a gente vai ter o ramo interventricular anterior, né? Ramo interventricular anterior, e aqui vai estar a artéria coronária direita. Mais uma vez, olha a artéria coronária esquerda, como ela é pequena. Ela tem de 1 a 2 centímetros, tá? Ela é bem pequena. E aí ela vai dar os ramos. Esse ramo que está vindo por aqui, que vai ser o ramo interventricular. E esse ramo que está vindo por aqui, que vai ser o ramo interventricular anterior. Notem que quando a gente vê na peça anatômica é diferente, né? É bem diferente do que na imagem, tá? Bom, isso aqui tudo foi o que a gente já teve na aula de coração, tá? Tá aqui só para vocês relembrarem, para vocês observarem um pouquinho as fotos, né? Mas tudo isso aqui já foi falado. E aí a gente vem para cá, para o arco da aorta, né? O arco da aorta está aqui, ó. A gente consegue observar aqui, ó, no cadáver, né? Ó, o coração está aqui, a aorta ascendente e o arco da aorta aqui, ó. O arco da aorta aqui, que está aqui nessa imagem no raio-x aqui. E nessa outra imagem a gente consegue observá-lo aqui, ó. E o arco da aorta, como vocês podem observar, ele vai dar 3 ramos, ó. 1, 2, 3. 3 ramos, ó. Um ramo aqui, o segundo ramo aqui e o terceiro ramo aqui, ó. Novamente, ó. Primeiro, segundo e terceiro. Como que eles chamam esses ramos? Esse primeiro ramo aqui chama-se tronco braquiocefálico. Ramo tronco braquiocefálico. O segundo ramo aqui vai se chamar artéria carótida comum esquerda. Artéria carótida comum esquerda. E esse terceiro ramo aqui vai ser justamente a artéria subclávia esquerda. Artéria subclávia esquerda. O tronco braquiocefálico, que é o primeiro ramo, está se bifurcando, tá vendo? Ó? E aí ele vai se bifurcar em quem? Em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Artéria subclávia direita. Então quer dizer que do lado esquerdo vai estar saindo direto do arco da aorta, ó. Artéria coronária comum esquerda e artéria subclávia esquerda.
Do lado direito, não. Primeiro a gente vai ter um tronco e depois a bifurcação para formá-las. Só pelo nome, vocês vão começar já a perceber para onde que está sendo dirigido essa artéria, né? Para onde que vai esse vaso. Né? Então, a gente vê que, por exemplo, as artérias carótidas, comum, direita e esquerda, a direita está indo para o lado direito do corpo, a esquerda para o lado esquerdo do corpo, né? E a artéria carótida comum, ela está indo tanto para o pescoço quanto para a cabeça, para o crânio e para a face. Né? A esquerda a mesma coisa, indo para o crânio e para a face. Já as artérias subclávias, a direita e a esquerda, vão estar passando sob a clavícula, subclávia sob a clavícula, e ela está indo lá para o membro superior direito e para o membro superior esquerdo, ou seja, vai estar irrigando os membros superiores. E esse arco da aorta, ele vai estar se continuando, como a gente já viu, né, em parte descendente da aorta, né, que vai ser o vaso que vai estar levando sangue para o resto do nosso corpo, ou seja, para a nossa região torácica, para a região abdominal e para os nossos membros inferiores. Vamos olhar um pouquinho a artéria carótida comum. Essa artéria carótida comum que a gente observa aqui, é direita ou é esquerda? Essa aqui, ó. Esquerda? Esquerda, muito bem. Tudo bem? Escreve aí no chat aí, que está com ele aberto aqui. Direita ou esquerda? Esquerda. Todo mundo concorda? Boa, eu vou deixar o chatzinho bem no cantinho aqui. Opa, ficou grande. Ixi, ficou maior ainda. Tá? Então, ele é à esquerda. Quando a artéria carótida comum esquerda aqui, ela vai se bifurcar. Observem que dela, da artéria carótida comum esquerda, né, ou da artéria carótida comum, não sai nenhum ramo. Ó. Vocês conseguem ver esses ramos aqui? Ó? Tem vários ramozinhos aqui, ó, né? Mas nenhum delas sai antes dela se bifurcar. Olha lá, ela está se bifurcando, ó, nessa aqui e nessa aqui, ó. Tá? Essa bifurcação, né, elas vão se chamar artéria carótida externa, artéria carótida externa e artéria carótida interna. Tudo bem? Artéria carótida externa e artéria carótida interna. De que lado? Esquerdo. Então, artéria carótida externa esquerda, artéria carótida interna esquerda. E aí, ó, da artéria carótida externa, como vocês podem observar, a gente está vendo esses ramos. Por exemplo, esse ramo que está vindo para cá, que vai ser o ramo lingual, ó, que está vindo aqui para baixo, ó, ramo lingual, que está vindo aqui para baixo. Esse ramo que está subindo aqui, ó, pelo nariz, que é o mesmo ramo que a gente observa aqui em cima, ó, é o ramo facial, tá? O ramo facial. Esse ramo que está vindo aqui, ó, para essa glândula, que é a glândula tireoidea, né? Vai ser o ramo tireoideo. Vai ter um ramo que está vindo aqui para a laringe, que vai ser o ramo laríngeo. Né? Então, vão ter esses ramos, né? E notem que o final dela, ó, certo? O final da artéria carótida comum, desculpa, o final da artéria carótida externa, o final da artéria carótida externa vai estar se dividindo em dois, ó, tá vendo? Um anterior aqui e outro posterior, ó, né? Que são esses dois ramos aqui, ó, um anterior e outro posterior. Que ramos são esses, né? Esse aqui é o ramo temporal, superficial, e esse aqui vai ser o ramo occipital, tá? O ramo occipital. Então, dessa forma, a gente vai ter aí as principais artérias que são originadas, né, da artéria carótida externa.
Mas e a artéria carótida interna? Né? A artéria carótida interna, como vocês podem observar aqui, ela perfura, né, ou ela entra para dentro do nosso crânio, tudo bem? Por aqueles forames que a gente estudou. Lembram que a gente estudou os forames lá nos crânios? Quando a gente estudou crânio, a gente estudou forame. Vai ter um desses forames que vai se chamar canal carótico, certo? Que é por onde vai estar passando justamente a artéria carótida interna para vascularizar o nosso encéfalo, para fazer a vascularização encefálica, tudo bem? Então, a gente não vai estar estudando a carótida interna agora, a gente vai estar estudando a carótida interna mais para frente, quando a gente estiver estudando a vascularização do sistema nervoso. Tudo bem? Alguma dúvida até agora? Professor, Oi. é que eu tô acompanhando aqui o roteiro, aí tem como você mostrar a artéria maxilar, que A também é artéria, da externa? a artéria maxilar é essa daqui, ó. Ah, tá. Tá bom? Aqui a gente vai ter a facial, aqui embaixo a lingual e aqui a maxilar, ó. Vindo pela maxila, certo? Ó, pela maxila. Tá certo, obrigada. Nada. Ó na peça, é bem diferente, né, gente? Na peça é bem diferente. Tá? Então, aqui a gente vê, ó, a artéria carótida comum, a artéria carótida externa, desculpa, a interna, a artéria carótida interna está aqui, a externa está aqui, ó, por fora, e aí aqui a gente observa, ó, esse ramo aqui que vai ser o ramo facial, né? Aqui vai estar o ramo temporal superficial, né? Aqui a gente teria que rebater para a gente poder conseguir ver o ramo maxilar, tá vendo que está aqui por baixo. Aqui está o ramo occipital aqui por trás, tudo bem? Então ele é diferente, né? Não é tão dessa forma que a gente vê aqui nas imagens. Observem esse músculo aqui. Alguém lembra o nome dele? É o esternocleidomastoide? Isso, o músculo esternocleidomastoide. Ó. Notem que a artéria carótida comum está passando profundamente a ele. Ó. Aqui a gente rebateu ele, ó, e aí a gente consegue observar, tá? A artéria carótida comum. Quando a gente pega o pulso, a gente vai estar pegando o pulso por cima da borda superior do músculo esternocleidomastoide, né? Quando pega o pulso aqui da carótida. Se você colocar a mão em cima do músculo, você não vai sentir, desculpa, a pulsação, tá? Então, tem que ser um pouco mais para cima, tá? Na borda superior aqui do músculo esternocleidomastoide. Aqui está a nossa glândula parótida, né? E aqui a gente removeu a glândula parótida. E observem a relação também, né, com essa musculatura passando sob também profundamente a glândula parótida. Joia? Aqui a gente tem toda, né, os ramos já aqui que vão estar saindo aqui da artéria subclávia, tá? Que são esses ramos aqui que estão vindo aqui para a região do músculo deltoide e também do músculo trapézio. Mais uma vez, né? Então, ó, profundamente aqui, ó, a gente retirou a maxila, ó, a gente retirou a maxila e a colega aí que perguntou da artéria maxilar, ó, a gente consegue ver bem ela aqui, ó, a artéria maxilar nessa região aqui, vascularizando toda a região aqui da maxila, tá? Do osso maxilar. Ela vai ter esse ramo aqui, ó, que está vindo superiormente aqui, inferiormente, né, que está vindo para a mandíbula. Vai ter essa outra artéria que a gente já falou agora há pouco, que vai ser a artéria lingual, tá? E a artéria facial, que ela está vindo pela frente aqui, a gente não consegue observar nessa imagem, tá? Ela estaria mais superficial, tá? A artéria facial, observem que ela vai estar nutrindo, né, os músculos
da mímica facial, né, que são músculos muito superficiais, tá? Então, ela vai estar mais superficial, por isso que a gente não encontra ela aqui, ela já foi rebatida, ela já foi retirada. Tudo bem? Alguma dúvida nisso? Então, vendo a relação aqui, ó, a gente ia ter o coração aqui na frente, né? Então aqui está arco da aorta descendente, tronco braquiocefálico, formando aqui, ó, a artéria carótida comum direita, subclávia direita, artéria carótida comum esquerda. Aqui a gente está observando a subclávia esquerda. Aqui está a traqueia, ó, a traqueia. Por trás da traqueia, posteriormente à traqueia, o esôfago, que a gente observa aqui. E posteriormente ao esôfago, que a gente observa aqui e aqui do lado, ó, é a coluna vertebral. Tudo bem? Então, são estruturas bem profundas no nosso corpo. E a gente vai observar a saída das artérias bronquiais, ó. A gente consegue observar aqui, ó. Aqui saindo aqui da aorta descendente, tá? As artérias bronquiais, que são artérias que estão indo para os brônquios, tudo bem? Para fazer a vascularização dos brônquios, tudo bem? Então a gente observa aqui elas entrando aqui está a artéria a pulmonar, né? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Artéria bronquial aqui, ó, certo? Ó. Ela entrando aqui, ó, para fazer a vascularização dos brônquios. Observem, né, que não é ela que faz a troca gasosa, tudo bem? A troca gasosa vai ser dada pela artéria pulmonar e veia pulmonar. Lembrem-se disso que a gente estudou lá na circulação, na pequena circulação, tudo bem? O que a artéria bronquial vai fazer? Ela vai apenas nutrir os brônquios, tá? Ela não vai fazer a troca gasosa. E aí, claro que a gente vai ter as veias bronquiais também depois para trazer esse sangue que foi levado, né, rico em oxigênio e nutrientes, e vai ter que ser retirado ali o gás carbônico e também o metabolismo, né, o catabolismo ali dessas células. Então vamos dar uma olhada na artéria subclávia. Subclávia do lado direito aqui, ó. E aqui a gente observa a subclávia do lado esquerdo, né? Observem a relação da subclávia com músculos, tá? Principalmente esse músculo aqui, que é o músculo escaleno, e também com a saída aqui do plexo braquial, que a gente vai estar estudando mais para frente. E da artéria subclávia, como vocês podem observar, aqui é do lado direito, ó, então aqui está a artéria carótida comum, direita, né? Aqui está o tronco, né? Ó, que a gente vê só um pedacinho dele. E aqui a gente vê a artéria subclávia direita, tá? Na artéria subclávia direita vai estar saindo várias artérias, ó, vários troncos e várias artérias aqui, né? Que vocês agora não vão precisar saber o nome, tudo bem? Nessas artérias. A única artéria que eu quero que vocês saibam o nome, que vai estar saindo, que vai ser ramo da artéria subclávia, é essa artéria que está aqui, ó, que vai passar por dentro do forame transversário, lá nas vértebras cervicais, né? Vocês devem se lembrar lá que as vértebras cervicais, no processo transverso, vai ter um buraquinho, que vai ser o forame transversário, né? E a artéria que vai estar passando por dentro desse forame transversário é justamente a artéria vertebral. A artéria vertebral, ela é ramo da artéria subclávia. E a artéria vertebral, juntamente, ó, com a artéria carótida interna, vai estar irrigando o nosso encéfalo, tá? É uma circulação colateral aí para a irrigação do nosso encéfalo. Aqui a gente consegue observar novamente, ó, a artéria vertebral,
a artéria vertebral subindo aqui por entre o forame transversário. A gente observa aqui, ó, do lado esquerdo, ó, ela passando pelo forame transversário e ela entrando para dentro da cavidade craniana por esse maior forame que tem aqui, ó, que é o forame magno, certo? Que é o forame magno. Artéria carótida comum esquerda, se bifurcando em artéria carótida externa, que vão dar os ramos para a face, não é isso que a gente acabou de ver, e a artéria carótida interna. A artéria carótida interna, ela vai fazer esse sifão, que é conhecido como sifão carotídeo, que eu já explico o motivo, e vai entrar para dentro do crânio, né, pelo canal carótico, que está aqui, nessa regiãozinha aqui. O canal carótico lá no crânio. Observem que tanto a artéria vertebral quanto a carótida acabam fazendo esse S, né, que é conhecido como sifão carotídeo e sifão vertebral. Por que que existe, né, esse sifão? Justamente para diminuir a pressão arterial, que está muito forte, está subindo muito forte da proximidade com o coração. Tá? Então, por isso que a gente vai ter esse sifão, o sifão carotídeo e o sifão vertebral. O calibre do vaso dentro do crânio é muito pequeno. Então, se você vê um fluxo sanguíneo muito forte, né, o que acontece? Estoura a artéria lá dentro. Né? E aí a gente tem um acidente vascular encefálico do tipo hemorrágico, tá? Que é mais preocupante do que o acidente vascular encefálico do tipo quando tem uma obstrução, certo? Quando tem uma obstrução dentro da passagem do vaso, é como se o cano tivesse entupido. Tá? Então, a gente vai ter esses dois tipos de acidente vascular encefálico. Tá? Um por falta de fluxo, em virtude do entupimento da artéria, e outro, né, em virtude de um aumento da pressão que pode estar explodindo ali, pode estar lesionando esse vaso. Pode ser, por exemplo, pelo aumento da pressão. Então, as pessoas que têm uma pressão arterial alta, são hipertensas, têm maior probabilidade de ter um acidente vascular encefálico, em virtude disso, né? Porque se a pressão estiver muito grande, esse vaso pode estar estourando lá dentro e a pessoa tem um acidente vascular encefálico e depois ter uma sequela, por exemplo, aí ficando hemiparético, né, no futuro. Tá? Então, são dois casos. Essa imagem que vocês estão observando aqui da vascularização do encéfalo, eu não vou explicar agora, né, porque a gente vai ter uma aula só sobre isso, mas observem que existe uma comunicação entre as artérias nessa região, tá? Entre todas elas, ó, uma se ligando à outra, né? Mais uma vez, tá? A comunicação de vasos, né? Ela é denominada ou ela é chamada de anastomose, tá bom? E aí as anastomoses formam uma circulação colateral, que é uma circulação que não é a principal, é uma circulação paralela, chamada de circulação colateral. Aí ela é bem importante, a circulação colateral, porque caso não tenha vindo o fluxo pela circulação principal, né, essa circulação colateral tenta suprir a falta de sangue, né, ou seja, de oxigênio e nutrientes para as células que seriam nutridas por aquele vaso que está comprometido. Então, a gente vai ter na região, a gente tem muitas anastomoses e circulações colaterais no nosso corpo, mas especialmente aqui no encéfalo, a gente vai ter toda hora a união de vasos aqui, formando essas anastomoses e, consequentemente, a circulação colateral. Bom, retornamos aqui para a nossa subclávia. Tem mais uma artéria, desculpa, gente, ó, tem mais uma artéria que eu vou querer que vocês saibam, que sai da subclávia, tá? Que é a artéria torácica interna. Ela tá aqui, ó, artéria torácica interna, ó. Onde que a gente está observando aqui, ó? A gente está dentro da cavidade craniana, certo? Na parte interna dela,
né? Aqui está o osso externo, ó, a cartilagem costal e as costelas, né? Então, aqui é a parte anterior, tá? Então, como se a gente estivesse observando de dentro para fora, assim, nossa cavidade torácica, tá? E aí a gente tem essa artéria aqui, que é a artéria torácica interna, que vocês observam aqui, ó. Essa artéria torácica interna, né, ela vai dar esses ramos que a gente observa aqui, que são os ramos intercostais, como vocês podem observar, ó, é dando esses ramos, os ramos intercostais, que estão entre as costelas, né? E ela é bem importante cirurgicamente. Olha ela aqui, ó, a artéria torácica interna, tá vendo? Ela passa na região anterior aqui, ó, tanto de um lado quanto do outro, tá? Ela é par, né? Ela é dupla, do lado direito e do lado esquerdo. Ela é bem importante, a torácica interna, para cirurgias, como a gente consegue observar nessa imagem do lado esquerdo, ó. Então, observem aqui a torácica interna, né? E olha que fez aqui, ó. Provavelmente aqui teve algum problema nessa artéria aqui, que é a artéria torácica interna, né? Ó. Teve algum comprometimento de artéria torácica, artéria coronária anterior, teve algum problema nela aqui e teve que fazer uma cirurgia, né? E aí a cirurgia foi feita pela artéria torácica interna, tá? Por exemplo, essa cirurgia é famosa por ser chamada de mamária, tá? Quando tem uma obstrução da coronária, pode ser uma placa de ateroma, uma gordura, tá? Que aí pode levar a um infarto agudo do miocárdio, que pode levar à morte, tá? Então, é o tal do ataque cardíaco, né? O infarto agudo do miocárdio. É quando tem um comprometimento das células ali do miocárdio que vão estar fazendo a contração muscular. Então, para que volte a circulação, né, uma cirurgia que se faz, né, é através da irrigação pela artéria torácica interna. Ou algumas vezes eles usam também uma veia que está localizada na região da perna, né, lá embaixo, que é chamada de veia safena parva, que amanhã eu vou contar para vocês sobre ela, né? E vocês vão se lembrar, né, que classicamente é conhecida também como a cirurgia de safena, tá? Então o pessoal fala, teve um infarto, estava com uma obstrução, foi fazer um ecocardiograma e aí já fez uma cirurgia por mamária ou fez uma ponte de safena. Vocês já devem ter escutado alguma coisa nesse sentido. É justamente em virtude dessas artérias aí. A torácica interna, que vai ser a mamária, e a ponte de safena pela veia safena parva, que quer dizer pequena, tá? Então, a importância dessa artéria torácica interna aí nessa localização. Aqui é um outro tronco, como vocês podem observar, que chama tronco tíreo cervical. Eu não vou me atentar a ele, tá? Mas observem a quantidade de vasos aqui que está sendo originários dele, né? E observem que esses vasos vão para articulações, tá? A continuação da artéria subclávia, né, é chamada de artéria axilar. Tá? Então, aqui a gente observa, ó, a subclávia, né? Observem a subclávia aqui, ó, a artéria subclávia está aqui. A subclávia, quando ela passa essa borda aqui, ó, a borda inferior da primeira costela, tudo bem? A borda inferior da costela, ela vai mudar de nome e vai virar artéria axilar, que a gente observa aqui, ó, artéria axilar. Quem é daqui de São Paulo, né, vai entender, né? Por exemplo, Rubem Berta, 23 de Maio, Avenida Tiradentes, é a mesma avenida, concorda? Avenida Interlagos, né? É a mesma, né? Que hoje em dia o pessoal chama até de corredor norte-sul, né? Ela só vai mudando de nome, né? Então, passou algum viaduto, ela mudou de nome, né? Chegou em algum lugar, ela muda de nome, mas é a mesma rua, a mesma avenida. Aqui também, tá? Então, ela é artéria axilar, ela é artéria subclávia,
Na hora em que passa a borda inferior da primeira costela, né, ela muda de nome para artéria axilar. Tá? A artéria axilar, que a gente observa aqui, ó, ela tem essa denominação porque ela está na região da axila, claro, né? E ela tem uma relação muito grande, né, com o plexo braquial. Tudo bem? A gente vai falar de plexo braquial, né? Então guardem essa informação, tá? A relação da artéria axilar com o plexo braquial. Ela vai mandar ramos, como vocês podem observar aqui, né? A artéria axilar, ela está mandando vários ramos também, né? Para a articulação do ombro, para a região peitoral, né? Para a região lateral do tórax, que são ramos que a gente não vai estar falando a nomenclatura deles agora. E essa artéria axilar, né? Aqui, ó, de novo, a subclávia, tá vendo? Ó, passou a margem inferior da costela, vira artéria axilar, né? E aqui a artéria axilar, né, quando ela passar, né, uma regiãozinha, ó, como vocês podem observar que está pontilhada aqui, ó, que vai ser a região da borda também, né, a borda inferior do músculo peitoral menor, tá, ó, o músculo peitoral menor que ficaria aqui, ó, que aqui tirou, tá, ele ficaria aqui, ó, nessa região aqui. Muda de nome para artéria braquial, tá? Então vem subclávia, axilar e braquial, tá? Vai mudando de nome, tá? Então aqui a gente vê o início, ó, da artéria braquial. Joia? Então aqui está a artéria braquial. A artéria braquial, né, a gente vê ela descendo aqui, ó, junto com nervos. A artéria normalmente corre junto com o nervo, ó, como vocês podem observar, tá? E a artéria braquial, ela vai estar, ó, medial e profundo a esse músculo aqui, ó, que é o músculo bíceps braquial, certo? Que é o músculo bíceps braquial. Então, caso vocês queiram ver como que tá, né, quiser sentir a pulsação da artéria braquial, vocês têm que passar por baixo aqui do músculo braquial, do músculo bíceps braquial, certo? Aí você sente a pulsação dele. E quando, né, vocês vão aprender a fazer isso, né, a ver o esfigmomanômetro, né, que quando a gente afere a pressão do paciente, ó, a gente observa ele aqui, ó, nessa região aqui, ó. Então, o esfigmo, ele fica entrelaçado nessa região superior aqui, né, e o esteto, ele fica aqui, ó, aqui em cima, para que a gente consiga auscultar, né, a artéria braquial. Tudo bem? Então, se vocês quiserem pegar o pulso da artéria braquial, ela tem que estar profundamente aqui ao músculo bíceps braquial. Medial, tá vendo? Ó, não está lateral, né? Lateral seria aqui, né? Aqui está medial. E aqui a gente consegue observar ela sozinha aqui, ó. Então, novamente, ó, a gente observa a artéria braquial, o bíceps braquial, né? Aí é o que eu falei para vocês, né? Ela passando profundamente aqui ao músculo bíceps braquial e medialmente a ele. Vai estar nutrindo, né, toda essa musculatura aqui, o bíceps braquial, o coracobraquial, o braquial, né? Então, o tríceps braquial está mandando ramos aí para todos esses músculos para irrigá-los. E a continuação da artéria braquial é justamente uma bifurcação. Ó, vou olhar aqui de novo, ó. A artéria braquial, ela vai se bifurcar, ó, né? Em artéria radial, que a gente observa aqui, e em artéria ulnar, que a gente observa aqui, ó. Uma coisa que eu quero que vocês aprendam, né? E que fique muito claro, ó, é principalmente na região das articulações, olha como ela é bem vascularizada, ó, a articulação do ombro, como ela é bem vascularizada, né? Olha a articulação do cotovelo, como ela é bem vascularizada. Observem que daqui está saindo um vaso, ó, que está vindo para cá, para cima, ó, tá vendo? Ó? Tá tendo uma anastomose aqui, uma circulação colateral, né? Do outro lado também, tá? Então, esse vaso que faz esse ângulo agudo aqui, ó,
ele é conhecido como recorrente, uma artéria recorrente, tá? Então, toda vez que faz, desculpa, o ângulo é obtuso, tá? Não é agudo, é obtuso, porque é esse ângulo de fora que a gente pega aqui, ó, tá? Toda vez que faz um ângulo obtuso, é uma artéria recorrente, tá? Aqui a gente vê um ângulo reto, ó, e aqui a gente está vendo um ângulo agudo, tá? Então, o fluxo, né, quando é contrário, né, formando esse ângulo obtuso, né, a gente está tendo aqui uma artéria denominada recorrente. Aí aqui são as artérias recorrentes do cotovelo, por exemplo, tá? Medial e lateral. Olha lá, aqui a gente consegue ver novamente. Bom, a artéria braquial, então ela vai se bifurcar, né, em artéria radial, que é lateral. Lembrem-se da posição anatômica, né? O polegar é a cabeça do rádio, né? O polegar é a antena, né? Aqui está no rádio, a antena do rádio. E aqui está a artéria ulnar, que a gente vai contar um pouquinho delas para vocês agora. Elas estão aqui, ó. Tá vendo o lado direito, novamente, né? Sempre ao lado direito que a gente está observando, né? Aqui está a artéria radial, descendo aqui, ó, na região anterior do antebraço, né? Do lado do rádio, e na região medial aqui, descendo a artéria ulnar, né? Aqui a gente consegue observar com a musculatura, a artéria radial e a artéria ulnar, tá? A artéria radial, a gente consegue pegar o pulso dela também, assim como da artéria ulnar, tá? A gente pega o pulso nessas duas artérias. Inclusive, tem um teste que se faz, que se chama teste de Fallen, P-H-A-L-E-N, teste de Fallen, que é justamente para a gente ver como que está a vascularização nos nossos membros, certo? Principalmente na nossa área periférica, das nossas mãos. Então, é importante vocês observarem, né, principalmente em idoso, né, que às vezes eles têm a ponta dos dedos um pouco mais cianóticos, né, que é um pouquinho mais cinza, né, fica com uma coloração mais arroxeada, mais cinza, porque a vascularização não é tão boa, não está chegando tanto oxigênio para essas células da periferia, tá? E aí pode ser feito esse teste, aí, o teste de Fallen, para que a gente consiga ver como se ocorre essa vascularização. Bom, a gente já está chegando aqui nas mãos, né? Então, a artéria radial está aqui, e aqui a gente vê a artéria ulnar. E observem que delas, né, vão estar saindo dois arcos, tá? Que vai ser os arcos, que vão ser, né, os arcos palmar superficial e o arco palmar profundo, né? Vocês conseguem observar esses dois arcos aqui, ó. Um aqui por baixo aqui, ó, o arco palmar profundo por aqui e o arco palmar superficial aqui, ó. O arco palmar superficial, ó, ele vai ser originado da artéria ulnar, ó. A artéria ulnar está aqui, né? Então, a continuação dela vai ser o arco palmar superficial. E aí, ó, a continuação dele, ó, vai se anastomosar com a artéria radial, tá vendo? Ó, se anastomosa com a artéria radial. E notem que esse arco palmar superficial está mandando esses ramos aqui, ó, que são os ramos intermetacárpicos. São os ramos intermetacárpicos aqui, que depois vão se bifurcar, ó, para fazer os ramos interfalângicos. Tá vendo? Aqui estão nessas regiões aqui, ó, os interfalângicos aqui, os intermetacárpicos aqui. Todos ramos, né, do arco palmar superficial, tá? E o arco palmar superficial é a continuação da artéria ulnar. Já a artéria radial, ó, a artéria radial a gente consegue observar ela aqui, né, que eu já vou falar para vocês, tá? Ela está se bifurcando, ó. Ela vem com esse ramo que está vindo por aqui, que é o mesmo que esse aqui, ó. Essa regiãozinha aqui, ó, tá?
que é o mesmo que a gente observa aqui, ó. Esse ramo que está vindo por aqui, tá vendo, ó? E que vai dar esse ramo aqui, ó, que vai ser o arco palmar profundo, ó. E o arco palmar profundo, por sua vez, vai estar se anastomosando com a artéria ulnar. É a mesma coisa, tá? O arco palmar superficial se anastomosa com a artéria radial, só que ele é a continuação da artéria ulnar. O arco palmar profundo, ele é a continuação da artéria radial, contudo, se anastomosa na artéria ulnar. E aqui a gente consegue observar essas estruturas. Essa regiãozinha aqui, ó, ela é bem importante, tá? A gente consegue fazer, ela se chama tabaqueira anatômica, tudo bem? Eu já devo ter falado para vocês sobre a tabaqueira anatômica. Opa, tá fora aqui, ó. A tabaqueira anatômica tem essa nomenclatura porque antigamente colocava-se rapé aqui, tabaco, rapé, principalmente os portugueses, né? E cheiravam. Eu não sei se vocês têm a oportunidade de ter uma avó ou uma bisavó portuguesa que ainda faz isso, tá? Nessa região aqui, entre os músculos abdutor longo, abdutor curto e extensor longo do polegar. Tudo bem? É o que está formando a tabaqueira anatômica, que é justamente essa regiãozinha aqui que eu estou mostrando para vocês aqui com o laser pointer aqui, tá? Então, é importante vocês terem essa noção da tabaqueira anatômica, né? E a gente tem um osso aqui, né? Esse osso que está aqui fazendo o soalho, o piso da tabaqueira anatômica, é justamente o osso escafoide, que a gente viu lá no sistema esquelético, tá? E caso, né, normalmente quando, né, principalmente os idosos caem, né, por reflexo, coloca a mão na frente, né, para não bater a cara no chão. Né? Quando coloca a mão na frente, acaba fraturando essa região aqui, tá? Então acaba fraturando o osso escafoide. E a vascularização do osso escafoide é muito pobre. Então pode dar uma necrose. Uma necrose é uma falta de sangue, tá? Então uma necrose avascular do osso escafoide, tá? Porque acaba fraturando de uma tal forma que a região proximal, né, da fratura, né? Porque quando fratura divide em dois, né? E aí uma das regiõezinhas acaba não mais recebendo a vascularização e não tem um processo de cicatrização, não forma o calo ósseo, né? Não forma a regeneração do osso. Então isso acaba dando um comprometimento para esse idoso. Tá? É bem comum em idoso, porque já tem um quadro de osteopenia, né? Ou de osteoporose, a gente já conversou isso nas aulas anteriores, né? Que é um osso um pouco mais fraco. Tá? Então, muito atento com isso, né? Normalmente na casa de idosos, assim, a gente acaba retirando dos tapetes, né? Para que ele não escorregue e tenha uma maior atenção em relação uma maior atenção em relação a essa vascularização ali, né? Desculpa, gente. Uma maior atenção às mobílias da casa, né? Para que evite as quedas. Minha mulher me trouxe um cafezinho aqui, ó. Estão servidos? Tudo bem? Eu vou dar uma pausa aqui, 1 minuto, para ver se vocês estão com alguma dúvida. Tudo bem aí, pessoal? Alguma dúvida? Podemos seguir? Professor, Oi. eu não entendi muito bem o que seria de fato a tabaqueira anatômica. Tipo, é a rede vascular, é só a região tipo, como um todo. Tá. Eu entendi, Natália, a sua pergunta. A tabaqueira anatômica é uma região, certo? Então, ela vai ter um soalho, ela vai ter as paredes laterais, né? Ela vai ter um teto, é uma região, tá? E dentro dessa região,
vai estar passando justamente dentro dessa região vai estar passando justamente essa artéria, que é a artéria radial. Tudo bem? Então, por exemplo, quem que faz o soalho da tabaqueira anatômica? Esse osso que eu falei para vocês, que é o escafoide, certo? Quem que vai estar fazendo as paredes, lateral e medial? Vão ser os músculos, os tendões dos músculos, né? Abdutor longo, abdutor curto, extensor longo do polegar, né? Então, é isso que a gente está observando na tabaqueira anatômica, tá? É uma região. Te respondi? Respondeu sim, obrigada. A Karen está perguntando aqui no chat para eu explicar novamente sobre o ângulo de bifurcação e qual a relação que tem com o tipo de artéria, tá? Bom, Karen, a relação, acho que eu vou ter que compartilhar novamente a tela, porque acho que vai ficar mais fácil. Opa, vamos olhar. Vamos olhar aqui, Karen, ó. Vamos olhar aqui de novo, ó. Perceba essa artéria aqui, ó. A artéria ulnar, certo? Ó, artéria ulnar. Ela vai estar dando essa artéria aqui, certo? Ó, vai estar dando essa artéria aqui, ó, que em relação a ela tá fazendo um ângulo de 90 graus, tá vendo? Ó? Um ângulo de 90 graus, ó. Certo? Aí, observe essa outra artéria que tá vindo aqui, ó. Que em relação a ela tá fazendo um ângulo agudo, ó. Um ângulo agudo aqui, ó. Certo? Até 90 graus, de 0 a 90. Tá? E observe essa outra artéria que tá aqui, ó. Que tá subindo aqui, ó. Então, em relação a ela, ela tá fazendo um ângulo obtuso. Conseguem observar? Ela está fazendo um ângulo acima de 90 graus, um ângulo obtuso. O que eu quero dizer é o seguinte, essas artérias que formam um ângulo obtuso, né, em relação à artéria principal, né, então, ou seja, esses ramos que fazem um ângulo obtuso em relação à artéria principal, elas são denominadas de artérias recorrentes, né, porque elas estão fazendo um fluxo contrário do sangue, justamente para que a gente tenha uma circulação colateral, né, para que esse sangue volte, né, para que tenha uma maior vascularização naquela região, tá? Na região anterior a ela, na região proximal a ela. Tá? Então, é isso que eu quis dizer. Atendi a sua resposta? Boa, Karen. O Eduardo está com fome. Aí eu não posso fazer nada, Eduardo. Você me desculpe, tá? Professor, você pode repetir a sequência lá que você falou da circulação, que eu não consegui pegar tudo? Qual sequência? Que é aorta, artéria, Isso, arteríolos. Vamos lá, ó. Saiu o coração. Me ajuda então, tá, Eduardo? Saiu, quem que é? Aorta. Aorta. Aí a aorta vai emitindo? Artéria. Artérias, certo? As artérias vão se bifurcando em Arteríolos. arteríolas. Aí as arteríolas vão se bifurcando para formar os capilares arteriais, concorda? Sim. Né? Aí ele é fechado, né? Ele não é aberto igual o respiratório, né? Ele é um sistema fechado. Ou seja, a continuação desses capilares arteriais vão ser os capilares venosos, né? Depois vão ser as vênulas. Depois as veias, né? E aí as veias vão se unindo, né? Porque as artérias vão se bifurcando, né? As veias vão se unindo, né? Aí as veias vão se unindo para lá na frente formar a veia cava superior e veia cava inferior,
né, para desembocar lá no átrio direito. Entendi. Obrigado. Uhum. Mais alguma dúvida? Continuemos, então? Ah, pessoal, vocês estavam mais eufóricos, hein, lá em março. Ninguém fala comigo. Ah, na hora que alguém colocou aqui o chat, ó, eu sei. É a pandemia, prof. Nem me fale. Muito bem. Então, até agora, o que a gente já viu? Vimos as artérias que vão para a face, para o crânio e para os membros superiores. Concordam comigo? E as bronquiais, né? E a parede interna do tórax, né? Agora, a gente vai ver as que estão saindo aqui da aorta. Tudo bem? Então, ó, da aorta, parte descendente dela, ó, vocês já devem estar reconhecendo, a gente vai ter as artérias intercostais posteriores. Artérias intercostais posteriores. A gente acabou de ver as artérias intercostais anteriores. Ó, aqui está a artéria torácica interna, lembram-se delas? Né? E aqui, ó, está a artéria intercostal anterior. E aqui, ó, está a aorta, ó. Aqui está a aorta, dando a artéria intercostal posterior, ó. Que é essa daqui, ó, artéria intercostal posterior. Ou seja, a artéria intercostal posterior está se unindo, ó, está se anastomosando com a artéria intercostal anterior. Entendeu? Ou seja, se eu tenho um problema na artéria intercostal posterior, a artéria intercostal anterior vai tentar suprir a região onde ela não estaria vascularizada, formando dessa forma uma circulação colateral. Certo? Da onde que vem a artéria torácica interna? Vem da subclávia. E a subclávia, da onde vem? Da aorta. Né? E a intercostal posterior? Vem de quem? Da aorta também. Mas de qual região da aorta? Né? Lá da região da parte torácica da aorta. E a aorta lá da subclávia, né, vem do arco da aorta. Então, percebam que as duas são da aorta, de regiões diferentes da aorta, né? Que em algum momento vão estar se unindo, né? Olha que coisa linda, né? Que coisa bonita, né? Justamente para que a gente não tenha nenhum comprometimento aí vascular. Então, a gente vai ter 11 na verdade, né? 11 artérias intercostais, né? A 12ª, né, que vai estar abaixo da 12ª costela, não vai ser intercostal, né? Ué, mas por que não? Porque ela não vai estar mais entre as costelas, não vai ser intercostal. Ela vai ser subcostal, tá? Abaixo da 12ª costela. E aí a gente passa o diafragma, ó lá, que bonito o nosso diafragma, ó. A gente passou o diafragma, a aorta, ela deixa de ser a aorta torácica e começa a ser chamada de parte abdominal da aorta, né? E aí a gente vai ter essas duas artérias aqui, ó, número de 2, ó, pares, ó, que vai estar levando sangue para o diafragma, ó, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, né? Que vão ser as artérias frênicas, artéria frênica inferior, tá? Aí é sempre direita e esquerda, tá, gente? Artéria frênica inferior direita, artéria frênica inferior esquerda, né? A gente está olhando aqui numa imagem inferior, tá? Ó, como se a pessoa estivesse sentada, deitada, né? Então, aqui, ó, onde eu estou aqui com o mouse aqui, estaria o fígado, tudo bem? E aqui a gente está olhando a cúpula inferiormente, assim, ó, de baixo para cima, assim, ó, para a gente observar o músculo do diafragma. Então, a gente está dentro do abdômen. Então, aqui a gente consegue observar essas duas artérias que vão estar nutrindo o nosso músculo muito importante, aí responsável pela
respiração, que é o músculo do diafragma. Descendo, ó, então agora a gente vai descer, tá? Veio pela aorta aqui, ó. Então, o primeiro ramo, os dois primeiros ramos, né? Foi a frênica. Depois ela vai dar esse ramo aqui, ó, lá em cima ainda, ó, chamado de tronco celíaco. Tá vendo, ó, o tronco celíaco aqui, ó, né? Toda vez que pensa em tronco, é porque vai vir em ramos, né? Nesse caso aqui, vão ser 3 ramos, tá? Quais são, professor? Esse primeiro ramo que a gente está observando aqui, ó, que vem para o lado direito, a artéria hepática comum. Artéria hepática comum. Esse outro ramo que está aqui, ó, que está vindo aqui para o baço, artéria esplênica. Está passando posteriormente a esse órgão aqui, que é o estômago, ó. Passando posteriormente ao estômago. Artéria esplênica. E esse outro ramo aqui, ó, consegue observar, ó, que está aqui, ó, que vai ser a artéria gástrica esquerda. Artéria gástrica esquerda. Aqui, ó. Artéria gástrica esquerda. Então, perceba uma coisa, ó. Do tronco celíaco, então, saíram 3 ramos. Quais? Artéria hepática comum, artéria esplênica e artéria gástrica esquerda. Um pouquinho acima dele vai estar as artérias frênicas. Olha lá, artéria frênica esquerda e artéria frênica inferior, né? Artéria frênica inferior esquerda, artéria frênica inferior direita. Aqui, ó. Tronco celíaco, né? Que eu acabei de falar. E levando sangue, então, né? A gente já viu para o baço, através da artéria esplênica. Artéria gástrica esquerda, né? Para o estômago, aqui nessa curvatura menor aqui do estômago, ó. Curvatura menor do estômago aqui, né? E a artéria hepática, que quer dizer que vai para os rins, tá? Comum. Toda vez, prestem atenção, toda vez que tiver comum, é porque depois vai se bifurcar. A gente acabou de ver, não é isso? Artéria carótida comum. Se bifurcou em quem? Em artéria carótida externa e artéria carótida interna, né? Essa daqui, ó, a artéria hepática comum, vai se bifurcar em 2. Ó, artéria hepática própria, que a gente está observando aqui, ó, artéria hepática própria aqui para cima, e aqui para baixo, ó, artéria gastroduodenal. Artéria gastroduodenal. A artéria hepática própria está indo para o fígado. E a artéria gastroduodenal, ó, pelo próprio nome diz, está indo para o estômago e também está indo para o duodeno. O duodeno que faz parte lá do intestino delgado. A gente vai estar falando mais para frente sobre isso. Mais uma vez aqui, ó, tronco celíaco. A gente consegue ver o pâncreas aqui, ó, em amarelinho aqui, ó, o pâncreas. Aqui está o duodeno, ó, e aqui está o baço, né? E aqui está a artéria, aqui está a aorta, ó, aqui está a aorta e aqui está o tronco celíaco. Tudo bem? A artéria esplênica aqui, ó, lá na borda superior do baço, do pâncreas, indo em direção ao baço e irrigando o baço, né? A artéria hepática comum se bifurcando em artéria gastroduodenal, que está aqui, ó. Vocês conseguem ver a artéria gastroduodenal aqui, ó. E aqui em cima a gente vê a artéria hepática própria. E percebam, né, que elas vão se bifurcar novamente. Olha lá, a artéria hepática própria vai se bifurcar, né, em artéria hepática direita e esquerda, né? A artéria gastroduodenal, ela vai acabar se bifurcando em artéria gástrica direita, né? Aqui a artéria hepática, né? Artéria hepática direita e artéria hepática esquerda, né? A gastroduodenal vai se bifurcar
em artéria gástrica direita e artéria ela vai se bifurcar em duas, né, que vão ser as artérias duodenais superior anterior e artéria duodenal superior posterior. Essas aqui não importa, tá vendo? Ela se bifurcando aqui, ó, tá? Essas aqui não importam, mas só para vocês observarem, né, como que tem bastante vascularização, tá? Como elas vão se ramificando, né? Eu não quero que vocês saibam o nome de todas elas, tá? Mas é importante vocês saberem que existem essas bifurcações, tá? De modo geral, né, eu não estou com um roteiro agora aqui de cabeça, né, mas tronco celíaco, com certeza, vocês vão ter que saber, a esplênica também, a gástrica esquerda também, hepática comum também, hepática própria também, hepática direita e hepática esquerda também, a gastroduodenal também, tá? Então, essas com certeza vocês vão ter que saber, né? E uma forma de estar estudando isso é justamente ir fazendo um desenhinho, né? Mostrando assim, da onde vai para onde, a continuação, bifurca, virou à direita, virou à esquerda, é recorrente, não é, tá? Então, é dessa forma que a gente vai estudar as artérias. E prestem atenção na nomenclatura, né? Artéria hepática direita. Hepática é fígado, fígado do lado direito. Artéria gástrica esquerda, artéria gástrica direita, né? Gástrica, gástrica estômago, né? Artéria esplênica, esplênica, spleen, né? Spleen é baço em inglês, né? Então, a artéria esplênica está indo para o baço, né? Então, artéria frênica, né? Frênica significa diafragma, né? Então, está indo lá para o diafragma, tudo bem? A artéria mesentérica, que a gente vai estar falando agora, né? Está indo para o intestino. Artérias renais, está indo para os rins, né? Então, tudo tem uma ligação, tá? Olha lá, certo? Ó, a gente levantou um pouquinho o estômago, ó. Levantamos o estômago aqui, ó, e estamos olhando a artéria esplênica. Professor, Pois não. é que tem umas que não tem no roteiro Tudo bem. que você falou. Aí, tipo, você quer que anote como se fosse do roteiro ou não precisa? Não. Vocês vão seguir o roteiro, tá? Uma Ah, coisa tá é bom. teórica, outra coisa é a prática. Entendi. Tá? Assim, o que vai ser Obrigada. cobrado para vocês em relação ao nome das estruturas é o do roteiro. Tá, obrigada. Tá? Bom, então continuemos. Ó, vamos descer aqui, a gente está na aorta abdominal, né? Então aqui a gente viu artéria frênica, tronco celíaco. Agora a gente vai ver essa daqui, ó, artéria mesentérica superior, ó. Tá aqui, ó. Artéria mesentérica superior, ó. Tá aqui, ó, bem bonita. Artéria mesentérica superior, quem que ela irriga? Certo? Ela está irrigando o intestino, né? A gente vai ter aula ainda de digestório, a gente vai voltar a falar dessa irrigação, mas vale lembrar, né, que mesentérico vem de mesentério, né? O mesentério é o que está relacionado ali com o nosso intestino, né? Vale lembrar, vocês vão né, se lembrar do ensino médio, né? O intestino delgado, o intestino grosso, né? O intestino delgado, por sua vez, ele vai ser subdividido, né, em duodeno, jejunum e o ilho. E o grosso, a gente vai ter o seco, né, o colo ascendente, colo transverso, descendente, o sigmoide e o reto, tá? A artéria mesentérica superior, ela vai estar irrigando, né, o duodeno, uma partinha bem, o duodeno nem está irrigando, certo? Ela vai estar irrigando o jejunum e o ilho, certo? E também, ó, se vocês observarem aqui, ela dando esse primeiro ramo aqui, ó, para o colo ascendente, tá? E também a curvatura direita do colo e o terço proximal do colo transverso do intestino grosso, tá? Então a mesentérica superior, ela irriga as alças, né, do duodeno
Desculpa, estou falando do jejune e do ilho, as alças do jejune e do ilho, irriga o seco, cola ascendente e o terço proximal aqui do colo transverso, tá? Além também de estar mandando um ramo aqui para o apêndice vermiforme, tá? Como vocês podem observar aqui embaixo aqui, que vai ser a artéria apendical, se eu não me engano, o nome dela, que vai lá para o apêndice vermiforme. Observem essas alças, né? Ela forma essas alças aqui, ó, tá vendo, ó? Quanto mais para baixo, né, a alça vai diminuindo de tamanho. Consegue observar, ó? A alça cada vez menor, ó. E aqui formando mais alças, ó. Aqui tem praticamente uma e essas aqui só, né, ó. E aqui vai cada vez diminuindo o tamanho e vai aumentando o número delas, ó, dessas alças, tá vendo? Então, conforme vai aumentando o número das alças, quer dizer que a gente está no ilho, tudo bem? E essas alças um pouco mais alargadas é que a gente está mais próximo do jejum, tá? A gente vai estar estudando isso em digestório, né? Mas é muito difícil a gente saber onde termina o jejum, onde começa o ilho, numa anatomia macroscópica, tá? Tem algumas formas ali microscópicas da gente saber a diferença, né? Macroscopicamente, a gente pode estar tendo uma noção se é o jejum ou se é o ilho, né, por essas alças, tá? Então, quanto maior o número de alças, né, provavelmente a gente esteja no jejum, tá? O menor número de alças das artérias, tá? Vai ser, nós vamos estar mais próximos do jejum. Menor ilho, que é ao contrário, quanto maior o número de alças, o ilho. Menor número de alças da artéria, o jejum. Vale lembrar que todas essas alças, né, elas são oriundas da artéria mesentérica superior. E a artéria mesentérica superior, ela vai ser um ramo da aorta abdominal. Então, em linha geral, né, a artéria mesentérica superior, quem que ela nutre? Né? Nutre jejuno, ilho, apêndice vermiforme, seco, colo ascendente e terço proximal do colo transverso. Artérias renais. Vamos dar uma olhada aqui, né, para vocês. Eu estou indo bem devagarzinho para vocês irem se acostumando aí com a nomenclatura, né? E também para os alunos novos, né, que devem estar bem assustados no momento desse. Mas não se preocupem, tá? Estudantes novos, né? Não se preocupem. E mais uma vez, eu estou à total disposição, né, para retirar as dúvidas de vocês, né? Quando vocês estudarem ou após a aula, podem mandar e-mail, né? Às vezes eu não respondo na hora, mas tenha um pouquinho de paciência que eu respondo. Bom, aqui, ó, a aorta abdominal, mais uma vez, ó, frênica inferior direita, frênica inferior esquerda. Isso aqui que está cortado aqui é o esôfago, ó, que depois a continuação do esôfago vai ser o estômago, que vai estar aqui na frente. A veia cava inferior, que está cortada aqui, ó. E aqui a gente está vendo a aorta abdominal, né, ó. Passou pelo diafragma, ó, e aí virou a aorta abdominal. Aqui o tronco celíaco, ó, a gente consegue ver o raminho dele aqui, ó, que está bem em cima do laser point, ó, que vai ser a artéria gástrica esquerda, a esplênica e aqui a hepática comum. Aqui a gente consegue observar a mesentérica, ó, superior, passando anteriormente a veia renal, ó, esquerda. E aqui a gente está vendo a artéria renal, ó, artéria renal esquerda e artéria renal direita, ó, que estão indo para os rins, ó, né? E também vai estar nutrindo aqui a glândula suprarrenal, ó. A gente vai ter essa artéria, ó, que está saindo também diretamente da aorta, que vai ser a artéria, vai ser a artéria para a glândula suprarrenal superior, vai ter a superior, a média e a inferior. Essa daqui é a superior, ó, que está indo para a glândula renal, suprarrenal, né? Mas a gente está mais focado nessa daqui, ó, que é a artéria renal aqui, ó, do lado direito e a do lado esquerdo.
A aorta, ela está descendo mais no hemicorpo esquerdo, né? Sai do ventrículo esquerdo, né? Está saindo lá mais para o hemicorpo esquerdo. E a veia cava inferior, ela está subindo mais no hemicorpo direito, tá? Então, ela está mais no hemicorpo direito e a outra está no hemicorpo esquerdo. Então, isso faz com que a gente tenha uma diferença no tamanho das renais aqui, ó. A artéria renal esquerda, ela é pequena quando comparada com a artéria renal direita, tá vendo? A artéria renal direita, ela é maior em comprimento, né? E o oposto é para as veias renais, né? A veia renal direita, ela é menor e a veia renal esquerda, ela é maior, em virtude do posicionamento, né? Da veia cava inferior e também da aorta. Eu acabei não falando isso. O único vaso, como vocês devem estar percebendo, que não se fala artéria é a aorta, né? Não vai se falar artéria aorta, porque a aorta já quer dizer artéria. Então, se a gente fala artéria aorta, quer dizer que a gente está falando artéria-artéria, né? Então, não tem essa denominação, tá? Para todas as outras artérias, a gente coloca o nome anterior de artéria, tá? Então, artéria renal, por exemplo, né? Na prova, né, que não vai existir, mas vocês podem colocar abreviado A ponto, tá? A ponto é artéria, A minúsculo, tá? E azinho, dois azinhos, assim, a ponto é artérias, é no plural, né? Para quem está chegando agora, né? Toda vez que a gente duplica a vogal, né, ou a consoante em anatomia, quer dizer que a gente está falando no plural, tá? NN é nervos, VV é veias, tá? Só um V é veia, só um N é nervos, tá? Então é dessa forma. Então aqui a gente tem a nossa artéria renal, tá? Artéria renal direita, artéria renal esquerda, que está indo nutrir aí os nossos rins, né? A gente vai estar estudando também sistema urinário e a gente vai voltar a falar das artérias renais. As gonadais, né? Que também está saindo da aorta abdominal, né? É gonadal quando a gente fala em termos de corpo humano, tá? Quando a gente fala no sexo feminino, como vocês conseguem observar aqui o útero, ó, os ovários aqui, a gente vai chamar de artéria ovárica, tá? Artéria ovárica esquerda e aqui artéria ovárica direita, que está indo lá pro ovário, né? Que é a gônada da mulher. E aqui a gente observa a artéria testicular, tá? Saindo aqui para o testículo esquerdo e a artéria testicular direita aqui saindo para o testículo direito. Isso nos homens, tá? Artéria gonadal, homem e mulher, tá? Testicular no homem, ovárica na mulher. Ramos diretos das artérias gonadais. Vocês vão ver na embriologia, né, que as gônadas, durante o período embrionário e período fetal, elas ficam aqui em cima, ó, certo? Elas ficam aqui na pelve, né? O testículo ele fica aqui na pelve. E aí ele descende, né, para ficar na bolsa escrotal, fora do corpo masculino, por causa da temperatura, como você já deve ter escutado falar, tá? Então, por isso que a artéria testicular, ela é oriunda, né, da aorta, né? Porque ficava aqui em cima e depois, conforme vai descendo, essa artéria vai crescendo, tá? E aí se dá esse tamanho, né? Que é considerável aí, tanto da ovárica quanto da testicular. Aqui a gente consegue observar também, né? Ó, o ovário está aqui está a tuba uterina, né? E o útero aqui nessa regiãozinha aqui, toda a vascularização aqui que a gente vai estar falando novamente quando estivermos lá estudando o aparelho reprodutor, ou sistema genital, que é o nome correto. Bom, lá da aorta abdominal, ainda, né? Artéria mesentérica inferior, tá? Então, ó, só para a gente relembrar, quais foram as artérias que saíram da aorta abdominal, né? Frênica inferior, tronco celíaco, mesentérica superior, renal, gonadal e agora a mesentérica inferior. Algumas em número ímpar, em número de 1, como por exemplo a mesentérica superior
e agora a mesentérica inferior, né? Como o tronco celíaco também é um número de 1, né? Depois que ele trifurca, né? Às vezes em número de 2, às vezes pares, né? Como, por exemplo, as frênicas inferior, como as renais, as gonadais, né? A artéria mesentérica inferior, a gente está observando ela aqui, ó. Tá? Essa que está vindo aqui para cima, aqui, ó, que a gente está observando aqui, é a mesentérica superior, tá bom? Essa daqui, ó, a mesentérica inferior, ó. A artéria mesentérica inferior, ela vai dar ramos, ó, para quem? Para o intestino grosso, né? O intestino delgado já foi totalmente vascularizado, né? O duodeno, ele foi vascularizado por ramos da artéria gastroduodenal. O jejúno e o íleo pela mesentérica superior. O apêndice vermiforme, o seco, o colo ascendente e o primeiro terço do colo transverso pela mesentérica superior. E o que restou? Os 2 terços finais do colo transverso, o colo descendente, o sigmoide e o reto, sendo irrigados pela artéria mesentérica inferior. Então, o intestino grosso, né, mesentérica inferior. A partir da onde? A partir do terço, né, acabou o primeiro terço do colo transverso para frente, mesentérica inferior. E aqui, ó, observem o que tem aquelas alças que a gente viu aqui, ó, né? Isso aqui é a mesentérica superior, ó. Vocês conseguem observar aqui a mesentérica superior aqui, ó, irrigando aqui, ó, o colo ascendente, transverso, né? Observem que aqui, ó, é a mesentérica inferior, ó, ela tá vindo aqui, ó. E observem que vai ter uma anastomose aqui, ó. Conseguem observar, ó? A mesentérica superior vindo aqui, ó, e a mesentérica inferior vindo por aqui, ó, e ela se anastomosando, ó, né, fazendo uma circulação colateral, ó. Toda a alça aqui, ó, vai ter uma circulação colateral, ó. Importante, mais uma vez, né? Para que a gente tenha uma irrigação completa, né? Caso tenha algum problema na mesentérica superior ou na mesentérica inferior. Tá? Então, a gente tem a formação de todas essas alças aqui, né? Alças arteriais, tudo bem? Não vão ser alças intestinais. O café esfriou. Então, aqui a gente observa a mesentérica inferior e a mesentérica superior se anastomosando e formando novamente a circulação colateral. Tudo bem? Então, dessa forma, né, a gente tem aí praticamente todo o nosso abdômen sendo, as nossas vísceras, né, sendo vascularizadas, né? Se a gente continua, né, e lembrem-se também que a aorta torácica, né, a parte torácica da aorta, vão dar as artérias intercostais posteriores, né, até a 12ª, abaixo da 12ª costela, que aí vão ser as artérias subcostais, né? Depois, na aorta abdominal, ó, como vocês podem observar aqui, vão ter essas artérias aqui, ó, que vão ser em número de 3 ou 4, né? 1, 2, 3, 4 aqui, né? Que vão ser as artérias lombares, tá? Ó, que tá vindo aqui para musculatura, que tá indo para musculatura, tá? Essas que eu falei até agora são artérias viscerais, tá? Que estão indo para vísceras, né? Essas aqui já são artérias que estão, as lombares são artérias que estão indo para a musculatura, tá? Por exemplo, para esse músculo que a gente observa aqui, que é o músculo quadrado do lombo, né? Ou vindo para esse músculo aqui, que é o músculo ilíaco, né? Tá vindo aqui para a musculatura do abdômen, né? O oblíquo transverso, interno e o transverso, né? Transverso, interno e externo do abdômen, né? Os oblíquos, que a gente já estudou, tá? Então, a gente tem todo o resto da nutrição que tem que ter, né? Que vai ser dada pelas artérias lombares. Muito bem. Quando a gente chega aqui nas artérias lombares, né? Elas vão se bifurcar em artéria ilíaca comum, direita, e artéria ilíaca comum esquerda, tá? Em qual região? Entre L4 e L5. Tudo bem? Entre L4 e L5, elas vão se bifurcar em artéria ilíaca comum direita e artéria ilíaca comum esquerda.
Daqui para frente eu vou explicar amanhã. Pode ser? Pessoal. Nossa, também um susto agora. Achei que vocês não estavam mais aí. Alguma dúvida até agora? Opa, alguém ia falar, eu cortei. Não, eu só falei que pode ser. Pode ser? Porque já são 4h05, né? A gente já está 2 horas já e eu acho que é cansativo, né? A Juliane está com uma pergunta aqui. Professor, a partir de onde é a mesentérica inferior? Né? A mesentérica inferior, Juliane, ela é um ramo da aorta abdominal, tá? Todos esses ramos que eu falei, frênica inferior, renal, mesentérica superior, mesentérica inferior, tronco celíaco, são todos ramos da aorta abdominal, tá? Aí não quer dizer, não é a continuação, entendeu? Aí já é ramo, não é a continuação. Vocês entenderam isso, Juliane? Ah, entendi. A mesentérica inferior, ela vai irrigar os 2/3 finais do colo transverso, colo descendente, sigmoide e o reto. Ou seja, né, o intestino grosso. Não todo, né? Mas uma parte do intestino grosso. De nada. Mais alguma pergunta? Então, joia. Pessoal, essa aula eu já vou subir no YouTube. Né? Agora eu sou um youtuber. Estou me achando demais, gente. Vocês não acreditam que agora tem um YouTube. Eu vou subir essa aula lá no YouTube, junto com a do coração, que eu não tinha subido. E vou mandar a lição de casa, vamos chamar de lição de casa, ao invés de atividade assíncrona. Lição de casa de total responsabilidade de vocês, né? Eu estou aqui só para auxiliá-los, né? Na nossa parte assíncrona, tá bom? Eu já vou mandar para vocês essa atividade no nosso Classroom, tá bom? E a outra no YouTube. Como falam os YouTubers, ativa o sininho, né? Porque aí quando eu subir lá, vocês conseguem já saber que chegou material novo para vocês lá no YouTube. Tá? Alguma dúvida? Professor, Pode falar. você pode dar, por favor, um exemplo de uma pergunta de prova teórica para eu diferenciar da prática? Prova teórica, Natália, eu não quero que vocês fiquem nervosos, tá? Mas uma prova teórica seria uma pergunta em formato de quiz. Né? A nossa avaliação vai ser múltipla escolha. Né? Então, por exemplo, quais são os órgãos que a artéria mesentérica superior irriga? Aí vai ter as alternativas e você vai assinalar lá a alternativa. Entendeu? Ah, sim. Entendi. Obrigada. Quais são, por exemplo, os ossos longos, quais são os ossos longos? Né? Quais são os ossos longos? Né? Aí ali embaixo tem as alternativas, entendeu? Uhum. Obrigada, professor. Ou função, né? Por exemplo, sobre grande circulação, pequena circulação, parte teórica, né? Anastomose, circulação colateral, tudo isso aí que a gente já explicou, né? Termos de posição, né? Medial, intermédio, lateral, proximal, distal, né? Tudo isso aí. Tá bom, obrigada. Tá bom? Mais alguma dúvida? Professor? A prática, só mais um segundo, desculpa. A prática é só nomenclatura, é só saber as estruturas, que é a que está lá no roteiro. Pode perguntar. Não sei quem que me chamou aí. Fui eu. Uhum. As artérias lombares, eu não entendi muito bem se são, tipo, ramos que vêm da aorta ou são tipo, parte da aorta, tipo, meio que outro nome da aorta mais lá embaixo. Eu fiquei confusa. Tá. São ramos, viu, Natália? São ramos também. A aorta abdominal, o final da aorta abdominal vai ser a bifurcação dela em ilíaca comum, direita e esquerda, tá?
E ela vai ter esses ramos, que Aham. são os ramos lombares. Que aí esses ramos não Tá, estão indo tá. para vísceras, né? Estão indo para ossos, articulações, músculos, né? Tá bom. Obrigada. Mais alguém? Bom, pessoal, então amanhã a gente tem outra aula. Eu vou continuar artéria e vou dar veias, tá bom? Muito obrigado pela aula de hoje. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode perguntar agora ou depois pode me mandar por e-mail. Eu já assim que acabar a aula aqui, eu vou só beber uma água, descansar um pouquinho e já vou subir para vocês no YouTube e também no Classroom as atividades. Muito obrigado por tudo. Estou à disposição e se divirtam, tá bom? Mesmo na pandemia, se divirtam de alguma forma. É importante ter uma sanidade mental. Tá joia? Um beijo para todo mundo e até amanhã, tá bom? Obrigado. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, professor.